Mas quanto tempo que a gente não fala de maternidade aqui? Até parece que eu não sou mais mãe, né? Oh. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Sim, continuo sendo mãe 24 horas por dia e continuo gostando muito de falar de maternidade. Os assuntos acabam acontecendo de forma mais recorrente no Insta, mas como formato de conteúdo eu tava devendo realmente, né? Hoje a gente vai falar sobre desfraude. Se tu chegou aqui pelo título, jogou no Google, apareceu minha cara, tu resolveu assistir, primeira coisa, tá? Não sou especialista de nada, sou apenas uma mãe que adora falar sobre maternidade, que vive suas experiências e compartilha com uma audiência que não julga. Nós aqui não julgamos o maternário de ninguém, tá? Então, eu trago minhas experiências e vocês filtram o que é interessante pra vocês, a gente troca aquela energia, troca uma figurinha, mas é um papo muito leve aqui, beleza? Primeira coisa, né, gente, desfraude. Vamos abrir um parênteses bem amplo aí, né? Quando eu era criança, sou de 84, tenho 37 anos, né? Muita fralda de tecido minha mãe lavava. E aqui no sul a gente tem agravante do frio. Então rolava uma pressão muito grande em cima das mães para desfraldar a criança o mais cedo possível, porque no inverno era um pânico, tinha que trocar a criança de hora em hora, a criança não podia ficar molhada, enfim, e todo o desgaste realmente ter que lavar aquela imensidão de tecido, né? Então o processo de desfraude ele acontecia por volta de um ano e meio, super cedo. Hoje, e é importante falar isso, né? Eu passei a estudar os assuntos da maternidade conforme eles iam acontecendo na minha vida. E desde a introdução alimentar do Heitor eu não tinha sentido mais necessidade de estudar. Eu fui deixando meio que a maternidade me levar, assim, e as coisas foram acontecendo naturalmente, até chegar o período de desfraude. Foi aí que eu resolvi pesquisar e me inteirar e entender o quão complexo é esse processo para uma família. Eu ia dizer para uma criança e uma mãe, não, mas para uma família no geral. Primeira coisa que eu aprendi é que a fralda ela não é tirada da criança, ela é deixada pela criança em um processo natural. Repita comigo: cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo. E essa é a grande sacada. A minha filhada, ela desfraldou aos 2 anos e com 1 ano e 8 meses ela já usava o piniquinho por conta própria. O Heitor desfraldou aos 3. Vocês imaginem se eu tivesse comparado a frustração que seria eu achando que o meu filho está 1 ano atrasado, quando na verdade não, cada criança tem o seu tempo. A criança nasce, a primeira coisa que a gente faz é a gente limpa, a gente pesa e coloca uma fralda. Ela não sabe viver de outro jeito. A fralda é como se fosse uma extensão do corpinho dela, é o bracinho, a perninha, a fralda, né? E vocês imaginam que tirar isso de um jeito abrupto ou forçar uma situação para a criança, imagina, necessidades fisiológicas, é uma coisa muito íntima de qualquer ser vivo, né? Tu tirar, tu forçar, tu induzir, é muito agressivo. E hoje existem milhares de estudos que comprovam que muitos dos problemas que a gente traz para a vida adulta vem de um desfraude mal sucedido, como insônia, ansiedade, prisão de ventre, tudo isso pode estar relacionado, digo novo, pode estar relacionado a um desfraude mal sucedido. Pesquisem por isso aí que vocês vão chegar onde eu cheguei também. Sabendo de tudo isso, o objetivo desse vídeo é compartilhar a minha experiência e talvez aliviar o teu coração, porque tu talvez esteja te sentindo pressionada ou, enfim, não sabendo muito bem como fazer, quando na verdade a gente, que é mãe, não precisa fazer muita coisa não, tá? A gente só precisa facilitar a vida da criança durante esse processo. Aí eu abri uma caixinha de perguntas para vocês lá no meu Instagram, para que vocês direcionassem esse vídeo de um jeito que fosse interessante para vocês, tá? E vamos lá! Se eu lembrar de mais algum tópico aqui na minha cabeça, eu trago, tá? Qual a dica de ouro pro desfraude? A criança ela aprende pelo exemplo, né? Não sei se essa é a dica de ouro, mas foi uma coisa aqui que pra gente fez toda a diferença, que é dar o exemplo. Então, eu ia no banheiro, eu levava o Heitor, eu dizia, vamos com a mamãe precisa fazer xixi? Eu dizia, ó, mamãe faz xixi aqui, ó. Mostrava todo pra ele o processo, tirava, botava assim, fazer meu xixi, ele ficava olhando. Então, eu acho que a dica de ouro é dar o exemplo, né? Mostrar para a criança o que se faz num banheiro, enfim, né? Familiarizar ela com aquele ambiente. Não pode ser um ambiente desconhecido, ela tem que ter familiaridade com aquele ambiente para que ela se sinta confortável, né? Então eu acho que essa é uma boa dica. Devo incentivar ou esperar o tempo da criança? Tu deve ficar atenta aos pequenos sinais, eu diria assim. Eu acho que incentivar, eu acho que como eu falei para vocês, o exemplo eu acho que é um bom incentivo e ele não é um incentivo de intervenção, ele não é agressivo, né? Esse é um incentivo. Né, familiarizar a criança com um banheiro é um incentivo, colocar desenhos relacionados também é um incentivo e tu não tá sendo agressiva nesse processo, eu acredito, né? Como começar? Tentando entender quais são os sinais que a tua criança te dá.
como, por exemplo, ela já identifica o que é um vaso sanitário ou o pinico, né? Ela conhece, ela sabe o que se faz ali. Então, já é um pequeno sinal de que tu pode ir um passinho além. Qual é o passinho além? Ai, na hora do banho, filho, vamos fazer xixi aqui no buraquinho? Isso é um incentivo. Se ele disser não, é não. Não insiste, tu entende? Outro sinal que criança dá menino mais, né, que é segurar o pipi, segurar, dar uma sapateadinha. Tá vindo um xixi agora nessa fase, assim, maiorzinho, eles também se arrepiam quando eles fazem xixi, tu consegue observar, sabe? Então fica muito mais fácil de tu ter essas pequenas iniciativas, certo? Mas eu diria que o começo vem parte da criança, tá? Pequenos sinais que a criança vai te dar. Quando tirar a fralda noturna? Eu também me questionei muito. Aí um dia eu li que se a criança amanhecer 15 dias com a fraldinha seca, ela já tá pronta para o desfraude noturno. A não ser que ela peça para dormir de fralda, mesmo acordando com a fralda seca. Tu sempre respeita a vontade da criança em relação a isso, né? Porque é um processo de desapego. Então, assim, tu vai tirar a fralda para dormir, ela pede, não quero ficar de fralda, deixa a fraldinha, tá? Mas o momento é 15 dias com a fraldinha seca, é sinal de que o desfraude noturno pode ser bem sucedido. Ó, como foi ou está sendo o desfraude noturno, principalmente agora no frio? Pra gente foi bem tranquilo, o desfraude noturno foi muito mais fácil do que o desfraude normal, geral do Heitor, porque ele já vinha com a fralda seca há muito tempo. Muito antes da gente fazer o desfraude noturno, o desfraude diurno, ele já amanhecia com a fralda seca. Então foi muito tranquilo. Então o que a gente faz aqui em casa? Antes de dormir, a gente tem um ritual de levar o Heitor até o banheiro para fazer xixi. É a última coisa que ele faz antes de dormir. Eu tiro a fraldinha e enquanto ele tá fazendo xixi, eu falo pra ele, filho, se precisar vir durante a noite, tu chama a mamãe. Eu deixo, assim, meio que no subconsciente dele, de que tudo bem se ele precisar levantar durante a noite. Depois eu falo pra vocês, só aconteceu uma vez, 2 vezes até agora, tá? Você tirou a fralda do dia todo, inclusive à noite, desde o início? Não, eu poderia ter tirado a fralda da noite primeiro. Eu não tirei. Ele começou com a fralda, tirando o desfraude, tirando a fralda durante o dia. A escola me auxiliou, na verdade ele desfraudou primeiro na escola, a escola já considerava o Heitor desfraudado e eu não. Então a gente tirou primeiro a fralda do dia e depois, quando eu fui me sentindo mais confortável e ele também, eu tirei a fralda da noite, tá? A maior dificuldade é lidar com as nossas expectativas. Quando a gente passou por aquele processo dele não querer mais usar fralda, mas também não querer usar o banheiro, querer fazer na cuequinha. E aí a gente cria uma expectativa muito grande, né? Ele passou por um período de se esconder para fazer cocô e entrar em pânico se alguém chegava perto. E aí a gente criava muita expectativa de, poxa, quando é que ele vai pedir para fazer o cocô? Porque às vezes ele pedia, às vezes não, né? Então a maior dificuldade, acreditem, tá na gente, não nele, sabia? Quando a criança só faz cocô na fralda, o que fazer? Deixa fazer na fralda, deixa ele fazer cocô onde ele quer fazer. Tudo bem? O desfraude não precisa acontecer todo de uma vez, né? Faz xixi no vaso e cocô na fraldinha, tudo bem. Tem criança que tá desfraldada e pede pra colocar a fralda e fazer cocô. Como eu falei pra vocês, o problema todo eu acho que tá na nossa expectativa, né? É melhor esperar o frio e ir embora? É mais fácil, na verdade. Mas se tua criança começar a apresentar os sinais no inverno, tudo bem, né? Que no inverno a criança faz mais xixi, né? E tem mais escapes também. Mas, como eu falei, respeita, tipo, essa questão da tua criança. Ela tá dando sinais e tá frio? Vambora. Mas se for partir do teu incentivo, então, deixa pros períodos de maior calor, porque é mais fácil, né? Como essa fase é difícil? Sim, mãezinha, é muito difícil. O que tu fez pra ele relacionar o pinico com o xixi e o cocô? Como eu falei pra vocês, foi o incentivo. Ele entendeu o que se fazia ali. E às vezes ele queria e às vezes não. E tudo bem. Tipo assim, filho, vamos fazer xixi? Sim, chegava no banheiro, ele não queria usar nem o pinico. Tá, tudo bem, faz onde quiser então. É um trabalho psicológico, né, gente? Quais os sinais que a criança dá para iniciar o desfraude? Como eu falei pra vocês, são pequenos sinais, né? Familiaridade com o banheiro, às vezes segura o xixi, fica segurando, dá sinais de que não quer fazer na fraldinha, né? Enfim, são pequenos sinais que tu vai notando que vai ficando mais fácil. Ou quando tu oferece, ela, né, não resiste. O Heitor, no caso, começou a ficar muito interessado, ele achava muito divertido quando ele fazia xixi fora da fraldinha, por exemplo, no banho. Eu dizia, filho, faça um xixizinho. Ele achava aquilo o máximo, ele ficava olhando, enfim. Então, essa curiosidade dele, são pequenas coisas realmente que a gente vai observando. Antes ele fazia xixi, ele nem percebia que ele estava fazendo xixi. Aí daqui a pouquinho ele já começou a prestar atenção no que estava acontecendo de diferente. Esse é um sinal, ele está se atentando que tem algo acontecendo ali, né? Ele tem medo de cair dentro do vaso, ajuda com dicas. Eu comprei o redutor de privada, né? Esses assim, eu comprei 2. Um pequeno, que eu deixei na praia, e um outro de escadinha. E é o que o Heitor usa, ele gosta de usar.
Mas tem criança que não gosta. Então, uma dica que me deram na escola é colocar um banquinho na frente do vaso para que ele tenha onde apoiar os pezinhos. Isso dá uma sensação de segurança também. Então, deixa um banquinho pequenininho na altura dos pezinhos dele para quando ele sentar no vaso, ele ter onde colocar os pezinhos. Ele vai se sentir mais seguro, né? Não vai querer ficar com os pezinhos soltos com a sensação de que ele vai cair. Tá? Isso facilita, faz com que a criança vá perdendo medo, né? Como explicar para as crianças os escapes com a maior naturalidade possível? Eu sempre digo, nossa filha, a brincadeira tava tão legal que até o xixi quis participar. Assim, tá? Sempre com naturalidade. E foi uma questão que eu perguntei na escola, porque às vezes vinham os escapes, né, da escola, e eu marquei uma reunião com as profs para entender como ele se sentia quando isso acontecia. Ele fica envergonhado, ele fica constrangido ou é a vida que segue? Os profs, não, é normal, vida que segue, até porque tá todo mundo vivendo aquela mesma fase. Mas eu sempre explico com naturalidade. Opa, o xixi escapou, a brincadeira tava tão legal que não deu tempo, né, filho? Sempre assim, tá? Quanto tempo leva o desfraude? Só pra vocês terem uma ideia, tá? E até pra te não te frustrar. O Heitor fez o primeiro cocô no vaso em 21 de outubro de 2020. Por que eu sei? Porque era aniversário do meu sogro. E agora nós estamos em julho, né? E eu só considero o Heitor desfraudado agora. Por que eu só considero ele desfraudado agora? O Heitor fez 3 anos em março. Ele já tá sem fralda desde o meio do ano passado. Porque agora ele verbaliza quando ele quer fazer xixi, inclusive à noite. Dele acordar de madrugada e dizer, eu preciso fazer xixi. E aí eu considerei ele desfraudado, que ele já tinha essa consciência, inclusive, durante o sono. E aí eu considerei ele desfraudado. A gente já não tinha mais episódios de escapes, de molhar a cama aconteceu uma vez só, e ele acordou e falou, eu preciso fazer xixi, ele já tinha feito. Acho que tava até sonhando, né? Mas eu considerei ele desfraudado quando ele verbalizou durante a noite isso. A escola, como eu falei pra vocês, já considerava ele desfraudado antes, né? E eu considerava ele desfraudado, acho que no parecer de dezembro já veio que ele tava desfraudado na escola. E pra mim aqui em casa não, ele ainda tinha os momentos, acho que talvez até por se sentir confortável em casa, né? De se esconder embaixo da mesa pra fazer cocô, de se esconder atrás da cortina. E eu errei muitas vezes, e todas as vezes eu me senti muito culpada de ele ir pra trás da cortina e eu tirar ele e correr com ele pro vaso. E eu sei o quanto isso é errado, mas era instintivo, tu entende? E eu via como aquilo era desconfortável pra ele chorava e eu ficava muito arrependida, mas eu achava que eu tava facilitando o processo, quando na verdade eu tava dificultando e criando um constrangimento pra ele. Só queria fazer o cocôzinho dele onde ele bem entendesse, né? Questão de conforto. Eu deixava o piniquinho dele dentro do box do banheiro, porque era um momento que ele tinha ali de interação com o pinico. Às vezes ele fazia do lado do pinico e não fazia no pinico, mas tudo bem. E isso é importante entender, que tudo bem a criança fazer. Vai ser só por um período, gente. Vou levar as calcinhas, cuequinhas sujas, mas é por pouco tempo. E não regredir, sabe? Isso foi uma coisa que a escola me ajudou também. Tipo, na escola sem fralda, em casa com fralda. Ou tipo, tá sem fralda, bota a fralda pra sair. A cabecinha dele não entende que... Peraí, mas eu tô com ou tô sem fralda? Eu posso fazer ou não posso fazer? Então é assim, ó, mãezinhas, uma bolsinha com roupinhas extras, toalhinha, lenço umedecido e sacolinha plástica, porque vai acontecer. Vai acontecer na rua, vai acontecer nos lugares onde o Heitor fez na praia, dentro de um brinquedinho na praça. Ele se escondeu dentro de um túnelzinho e ficou lá em cima fazendo cocô. O Diego falou, meu Deus do céu, um fedorão, e eu tentando resgatar aquela criança e ele com o olhinho cheio d'água, ai que pecado. Mas eu acho que é uma coisa que é importante falar pra vocês, assim, tá? 1, não existe fórmula mágica, cada criança responde de um jeito. 2, as nossas expectativas em cima desse processo dificultam muito o processo dentro da família, tá? Então, criança pode, por exemplo, tá indo super bem, pedindo pra ir no banheiro, e do nada faz na calça. Não é que ela regrediu, tu entende? É que naquele momento tava mais interessante fazer outra coisa ali, tudo bem, e tu pode mostrar. Uma coisa que eu fazia muito com o Heitor quando ele começou no período de não querer a fralda e não querer ir no banheiro, fazia o cocô na cuequinha, eu pegava ele, levava até o banheiro e mostrava o cocô entrando pra dentro da privada e dizia, ó, filho, aqui é o lugar dele. Agora ele tá feliz, agora o cocô tá feliz. Vamos dar tchau pro cocô. E aí apertava a descarga, dava tchau, cocô. Tu viu, filho, como ele ficou feliz? Então sempre tentando fazer alguma coisa mais lúdica pra criança, para que esse processo seja o mais natural possível. O que acontece é que daqui a pouquinho ela vai querer sempre ver o cocô feliz. A gente sempre faz muita festa, até hoje. Ele chama pra ver e aí... Gente, é uma obra de arte da criança, né? A primeira grande obra de arte da criança é o seu próprio cocô. Mas enfim, se eu posso te dar uma dica, relaxa teu coração e tenta entender os sinais que teu filho te dá, respeitando o tempo dele, sabendo que vai acontecer. Cada vez mais ele vai usar menos fralda. E quando vocês conseguirem, vocês vão ver que é uma grande vitória. E não é de um dia pro outro, tá?
vai acontecer o processo, ele vai acontecer aos poucos. Tem crianças que é mais rápido, tem criança que é mais lento, mas tá tudo certo. Agora tu, mãezinha, tem alguma dica aqui pra dar pra gente sobre essa fase? Como é que foi aí na tua casa? Como é que foi com o teu filho? Conta pra gente aqui nos comentários, porque vocês enriquecem o conteúdo que eu trago aqui. Como eu falei, é só minha experiência compartilhada, sempre pensando em tentar ajudar, trocar uma figurinha, acalmar teu coração. Às vezes vocês acalmam o meu também. E é isso aí. Aqui vencemos mais uma etapa. É um processo longo, mas aqui em casa até eu vou te dizer que foi tranquilo. Não foi rápido, mas foi bem tranquilo. Certo? Espero ter te ajudado com o vídeo, ter te inspirado de alguma forma. Uma coisa que eu gosto de falar nos meus vídeos de maternidade é que a gente tem que enxergar o nosso filho como um indivíduo, né? E respeitar esse indivíduo com todas as suas particularidades. Certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!